Você já parou para pensar que nem todo mundo que desperta um poder absurdo sabe realmente o que está fazendo? E no caso do Rinnegan, o olho mais lendário do mundo ninja, isso fica ainda mais fácil de perceber. De todos os poucos usuários de Rinnegan, qual deles você acha que merecia o título de pior usuário? E para acrescentar um pouco mais aqui, eu no final também vou dizer qual seria o melhor usuário, que por acaso é bem mais fácil perceber quem é o melhor do que quem é o pior. Para entender quem foi o pior usuário de Rinnegan, a gente precisa primeiro lembrar o quanto esse olho é importante para a história de Naruto. Ele é considerado o mais nobre entre os 3 grandes doujutsus. Ele dá acesso aos famosos 6 caminhos, com 6 poderes diferentes e mais um aí. Além disso, os usuários despertam técnicas únicas, o Limbo do Madara, o Ame no Tojikara do Sasuke ou até as variações dos Otsutsuki. Resumindo, em teoria, quem tem um Rinnegan deveria ser praticamente invencível, mas na prática, cada usuário explorou esse poder de um jeito diferente. Para analisar quem foi o pior, vamos seguir alguns critérios para todos: tempo de experiência, reserva de chakra e vitalidade, uso em batalha, limitações reais e nerfs narrativos. Com isso em mente, vamos passar por cada usuário e ver quem desperdiçou esse poder. Por isso, vamos começar com o Nagato. Ele foi o primeiro personagem que nos mostrou como esse olho funcionava, porque também foi o primeiro a aparecer com ele. Diferente de Madara ou Sasuke, que já tinham várias outras habilidades antes do Rinnegan, as únicas coisas mostradas pelo Nagato foram as habilidades do seu olho. Ele usou cada um dos 6 caminhos, gravidade do caminho Deva, arsenal mecânico do Asura, leitura de mente e extração da alma do humano, invocações do animal, absorção do Preta, julgamento com Naraka e, por fim, reviver os outros. Não é à toa que ele criou os 6 caminhos de Pen, dividindo suas habilidades entre corpos e os controlando remotamente a longa distância. Ele destruiu Konoha inteira com o único Shinra Tensei e, quando tudo terminou, ainda teve chakra para usar o Rinne Tensei e reviver toda a vila, mesmo que isso tenha lhe custado a vida. Vale lembrar que o Nagato teve os olhos por mais de 20 anos, ou seja, diferente do Sasuke, que recebeu no fim da obra, ele teve anos para treinar com o Rinnegan. Seu estilo de luta inteiro foi moldado em cima do Doujutsu, e sua herança Uzumaki dava a ele reserva de chakra praticamente infinitas, que permitiam sustentar usar essas habilidades. Mesmo debilitado e preso às máquinas por causa dos danos de Hanzo e do uso da Gedomazo, o Nagato continuava fazendo tudo. Sob o controle de Kabuto, ele chegou perto de derrotar sozinho Naruto e Killer Bee, e que no final ele conseguiria derrotar, se não fosse pela ajuda do Itachi. Mas tem 2 poréns aqui que são um problema para ele. Primeiro, os olhos não eram dele, eram do Madara, o que significa que ele nunca teria as habilidades exclusivas do dono original. Segundo, se a dependência do Rinnegan fazer com que, sem um olho, ele praticamente não tivesse poder. O seu corpo já destruído o deixou frágil e limitado fisicamente, mas sabendo como o Nagato realmente é, um Uzumaki quase que por completo, fraco ele não seria. No fim, o Nagato foi o usuário mais técnico do Rinnegan, e também o que mais mostrou o olho em detalhes, mas isso não coloca como o mais poderoso. Se o Nagato foi o mais técnico, o próximo usuário seria o Madara, que com certeza é o usuário com mais poder bruto do Rinnegan, tirando os aliens. Ele era dono original dos olhos que depois teriam implantados no Nagato, e por isso tinha acesso à sua habilidade exclusiva, o Limbo. Essa técnica criava clones invisíveis, que só podiam ser percebidos por outros usuários de Rinnegan ou por quem tivesse o chakra do Rikudou. Além do Limbo, Madara também mostrou usar o caminho Preta para absorver chakra até do modo sábio do Hashirama, e o caminho exterior para invocar o Gedomazou e manipular bijus com suas correntes de chakra. Ele ainda podia criar bastões de chakra negros para aprisionar inimigos, tudo isso sustentado por grandes reservas de chakra. O Rinnegan também se encaixava perfeitamente no arsenal que o Madara já tinha antes, Suzano perfeito e estilo madeira. Mas apesar desse poder monstruoso, Madara despertou o Rinnegan muito tarde, só no fim da vida. Isso deixou pouco tempo para dominar tudo o que ele poderia fazer com o olho. Mesmo na guerra, quando reviveu, seu uso não foi muito mais de algumas técnicas, como o Limbo e a absorção de chakra. E claro, tem um fator narrativo. Se o Madara tivesse realmente usado todo o potencial do Rinnegan em batalha, seria impossível para ele, porque antes já estava impossível, o que deixa em aberto até onde ele poderia ter chegado se tivesse realmente explorado o Rinnegan. Mas eu acho que ele iria bem longe, porque tudo que ele faz bem. E aí entra o terceiro, que da mesma forma acabou sendo nerfado. O Rinnegan do Sasuke é diferente dos outros. O dele surgiu fundido com o Sharingan. Isso deu ao olho aquele design com os tomões e permitiu que ele usasse o Rinnegan e o Sharingan ao mesmo tempo, sem precisar alternar como Madara fazia. E claro, junto veio a habilidade exclusiva dele, o Ame no Tojikara, o teletransporte instantâneo que troca a posição dele com qualquer coisa dentro do campo de visão. Mas o Sasuke pegou o Rinnegan praticamente no fim de Naruto Shippuden, então ele teve pouco tempo para realmente explorar todo o arsenal. Da mesma forma que o Madara, ele mostrou momentos como selar todas as bijus de uma vez com o Shibaku Tensei, colocar 9 vistas sobre Genjutsu com um único olho e viajar entre dimensões. Além disso, como reencarnação de Indra e portador de metade do poder Hagoromo, ele tinha chakra suficiente para usar isso várias vezes. Seu olho especial permitia mesclar o Rinnegan com o Mangekyo Eterno, abrindo espaço para enxergar as sombras do limbo de Madara, usar o Suzano como receptáculo do chakra das bijus e até entender escrituras desconhecidas.
Tecnicamente, ele tinha um Rinnegan mais versátil de todos. O maior problema é que no Boruto, o Sasuke usava quase que apenas o teletransporte e os portais dimensionais para investigar. Diferente do Madara, que foi limitado pelo próprio poder e pelo tempo de posse do Rinnegan, mas ainda destruiu meio mundo, Sasuke teve anos de uso contínuo e mesmo assim, usou 2 ou 3 técnicas. Toda a variedade dele, como absorção de chakra, manipulação da gravidade ou genjutsus em larga escala, simplesmente não foi usado. Para piorar, o Rinnegan drenava muito chakra, os Tomoe sumiam quando ele exagerava, e, no fim, o olho foi destruído por Momoshiki, tirando dele sua maior vantagem. Um destino frustrante, porque ele tinha tudo para ser o usuário mais forte do Rinnegan em termos de potencial bruto, mas acabou sendo o maior exemplo de nerf narrativo. E se o Sasuke desperdiçou tanto potencial, o próximo usuário foi alguém que nunca nem conseguiu usar o Rinnegan por completo, ficando preso a apenas metade do poder. Obito, que tinha potencial, mas também muitas limitações. Ele só usou um único Rinnegan, porque mesmo sendo Uchiha, tendo o chakra reforçado pelas células do Hashirama, ele não aguentava os 2 olhos implantados ao mesmo tempo. O fato do olho não ser dele também influencia isso. O corpo de Obito não conseguiu suportar o Rinnegan. De todos os usuários, ele é o que menos tinha compatibilidade com esse doujutsu. Ainda assim, Obito fez bastante coisa com o que tinha. Usou o Gedomazo para conter e selar os bijus, criou sua própria versão dos 6 caminhos de Pain e até tinha acesso ao Rino Tensei, e isso basicamente consumia todo o chakra dele. Mas a diferença é que o Rinnegan nunca foi o principal do Obito. Na verdade, ele era obviamente o Kamui. Por isso que o Rinnegan, em vez de ser base do arsenal dele, acabou virando mais um complemento, porque ele principalmente usava apenas as correntes chakra e, como eu já disse, o olho não era dele, então ele nunca pôde acessar habilidades exclusivas. Assim, o Obito foi um usuário limitado, mas ainda assim usou o que podia usar na guerra. E com isso, Momoshiki, que talvez seja o que tem o Rinnegan mais único, um em cada palma da mão. Com a direita ele absorve qualquer ninjutsu, com a esquerda relança a mesma técnica amplificada. Depois de devorar o próprio Kinshiki, ele ainda desperta um terceiro Rinnegan na testa e ganha um aumento de poder. Na teoria, isso colocaria como um dos usuários mais fortes do doujutsu. E claro, com o chakra de Otsutsuki, tinha reservas praticamente infinitas para sustentar seus ataques, mas todo esse arsenal foi desperdiçado por causa da arrogância. O Momoshiki dependia demais da absorção, e não variava o estilo. Era como se todo o seu plano de batalha fosse esperar o inimigo atacar para devolver a mais forte. Contra ninjas comuns, isso bastava. Mas quando Naruto e Sasuke largaram o ninjutsu e partiram pro taijutsu, ele não conseguia fazer nada. Ou seja, ele tinha uma das mecânicas mais interessantes do Rinnegan, mas acabou desperdiçando tudo com a própria arrogância. E o próximo é pior ainda. O Urashiki tinha 3 Rinnegans, 3 com habilidades bem interessantes. Um Rinnegan vermelho, que abria portais dimensionais com o Yomotsu Hirazaka, um Rinnegan azul, capaz de manipular o tempo, prever alguns segundos do futuro e até voltar atrás para escapar de ataques. E como se não bastasse, uma forma final com um Rinnegan dourado na testa. Para completar, ele ainda podia roubar chakra de qualquer oponente com sua vara de pescar e replicar praticamente qualquer técnica roubada. Só que o maior problema é que, quando ativou a forma final com o Rinnegan dourado, perdeu justamente os poderes mais interessantes. Ou seja, ficou mais genérico justamente quando deveria estar no auge. E o resultado foi ser derrotado por um Boruto e um Naruto criança. No fim, ele teve um dos conceitos mais criativos de Rinnegan da obra, mas mal executado, temporalmente e completamente refém do roteiro. Daria até para falar do Hagurama e da Kaguya aqui, mas a Kaguya mostrou pouco a quase nada do Rinnegan dela, porque mesmo sendo a progenitora por ter o Rinne Sharingan, a forma original do Rinnegan era só poder bruto. Claro, os poderes dela eram roubados, controlar dimensões inteiras com seus jutsus espaço-tempo, conseguindo abrir portal para ir até a dimensão e até levar outros com ela, sendo isso a principal habilidade que a Kaguya tem, mas como eu disse, ela é apenas poder bruto, e o Hagurama não tivemos literalmente nada, e eu realmente não me importo nem um pouco com aquelas árvores de minas com consciência, que apareceu no Boruto Shippuden, ou no caso o Boruto 2 Blue Vortex. Elas quase não usam o Rinnegan, por incrível que pareça, eles usam menos que os próprios Otsutsuki com vários Rinnegans. Por isso, vamos focar apenas nos usuários de Rinnegan que importa. Ou seja, o Sasuke, Obito, Madara, Momoshiki e Urashiki. O Madara foi quem tinha mais poder bruto com o Rinnegan, o Nagato foi o mais técnico e quem mais se aproveitou do olho, o Momoshiki foi o que tinha uma das melhores habilidades, mas desperdiçou muito, o Urashiki tinha a maior versatilidade de habilidades do Rinnegan e as mais interessantes, mas da mesma forma foi desperdiçado, o Obito era o mais limitado em questão de tudo, porque o corpo dele quase não aguentava o Rinnegan e ele só conseguiu implantar um,
e chegamos nele. E assim eu concluo, e acredito que muitos vão concordar, que o Sasuke é o pior usuário do Rinnegan, principalmente e exclusivamente na fase do Boruto, onde ficou completamente nerfado, sendo que ele teve anos usando o Rinnegan e parece ter só piorado. Não aguentava 2 olhos, gastava chakra demais controlando o Jinchuriki e já tinha o Kamui como estilo principal. O Sasuke simplesmente não usava a maioria das habilidades. Porque, mesmo tendo tudo a favor dele, linhagem de Indra, chakra desses caminhos, um Rinnegan especial fundido ao Sharingan, habilidades exclusivas, e mesmo assim, foi esquecido pelo roteiro. Nas batalhas de Boruto, ele só ficou usando mais habilidades de espaço-tempo dele, enquanto ignorava recursos como absorção de jutsus, manipulação gravitacional ou até mesmo seu próprio poder de Genjutsu sobre as bijus. Mas se quiserem separar mais, o Sasuke seria o pior usuário humano de Rinnegan, enquanto isso, com os Otsutsuki, o pior usuário seria o Urashiki, principalmente porque ele tinha uma variedade gigantesca de habilidades, e mesmo assim perdeu muito facilmente. Porque diferente dos humanos, que precisaram treinar, se adaptar e até lidar com certas limitações, os Otsutsuki tinham basicamente tempo ilimitado e sem qualquer nenhuma limitação. E é justamente por isso que, entre todos os usuários, fica claro quem foi o melhor, Nagato. Ele foi o único que basicamente viveu em função do Rinnegan, mostrando literalmente todas as habilidades, seja para lutar, investigar, manipular e até reviver. Mesmo sendo limitado fisicamente, não ter uma habilidade exclusiva e os olhos não serem dele, ele ainda assim conseguiu derrotar o Jiraiya com os pens, devastar Konoha inteira com um ataque. Quando recuperado no Edo Tensei, mostrou que ele era ainda muito mais forte que todos os pens juntos, porque ele estava separando o chakra. Ele pode não ter sido o mais forte, mas foi o que trouxe o máximo de potencial do olho. Assim, você discorda ou concorda com isso? Ou sei lá, tem algum argumento melhor que todos esses que eu dei? Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.